Você já parou para pensar sobre a morte de uma forma que nunca se atreveu antes? Em um mundo onde o medo e o desconhecido dominam, a morte é vista como o fim, uma jornada que devemos temer. Mas e se, ao invés disso, ela fosse o início de uma descoberta surpreendente? Prepare-se para embarcar em uma história profunda e reveladora, onde desafiamos os limites do que acreditamos saber sobre a vida e a morte. Ao longo dessa jornada, você será convidado a refletir sobre o propósito da existência e a verdadeira liberdade que só a aceitação da morte pode nos oferecer. Curioso para descobrir o que vem além da escuridão? Então continue assistindo. E você verá que o maior mistério é, na verdade, a chave para viver plenamente. No alvorecer de uma manhã silenciosa, uma antiga lenda ecoa entre os ventos de uma aldeia esquecida pelo tempo. O destino da vida e da morte, como nunca se ousou contar, repousa em uma história há muito proibida. A morte, vista por muitos como um mistério, possui segredos que poucos ousaram revelar. Mas, como sempre acontece com os mistérios mais profundos, alguém está destinado a desvendá-los. Essa história, silenciosa e sombria, começa agora. A história que se segue é sobre um homem, condenado por suas escolhas, que finalmente se encontra frente a frente com a morte. Ele tenta, em vão, negociar sua alma, mas ela o observa com olhos vazios, como quem já sabe o fim da jornada. Com um olhar vazio, a morte revela um segredo guardado por séculos. A morte não é apenas um fim, mas uma transição, uma jornada que nunca é verdadeiramente final. A cada alma que passa, a morte acumula memórias, tornando-se, na verdade, um reflexo das próprias vidas que leva. Desesperado, o homem tenta escapar de seu destino, mas a morte o adverte. Não há caminho de volta, pois a morte é apenas o início de algo maior, algo que você jamais poderá compreender. Com essas palavras, ele sente seu corpo sendo envolvido pela escuridão. À medida que a escuridão o envolve, o homem, agora uma alma perdida, se encontra em um vazio absoluto. Sem chão, sem luz, apenas a presença da morte à sua frente. Ele tenta falar, mas nenhuma palavra sai. A morte, em seu silêncio eterno, apenas observa. No entanto, em seu coração, um questionamento surge. Por que me é dada essa oportunidade de entender a morte quando tantos apenas a temem? Em um momento de pura reflexão, o homem finalmente compreende que o medo da morte é a verdadeira prisão que nos impede de viver. A morte, então, não é mais uma figura aterrorizante, mas uma reveladora companheira que, ao tocar nossas vidas, nos ensina a dar mais valor ao tempo que temos. O homem agora sente uma paz inesperada, como se sua alma tivesse se libertado de todas as amarras. E ao ser consumido pelas trevas, o homem percebe que não há escape da morte, mas sim a aceitação do seu papel no grande ciclo da existência. A morte, então, se desfaz em uma brisa suave, levando com ela não apenas sua essência, mas também a verdade do mistério que a vida sempre escondeu. Assim como o homem, cada um de nós pode encontrar a paz ao aceitar o inevitável. A morte, longe de ser um fim, é uma passagem para um novo ciclo, e entender isso é o primeiro passo para viver uma vida mais plena e sem medo. Se essa reflexão tocou seu coração, siga o nosso canal Despertar Bíblico, curta e compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam uma compreensão mais profunda sobre a vida e a morte. Juntos, podemos espalhar a luz da verdade e a paz que vem da aceitação divina. Siga-nos e acompanhe mais conteúdo que transforma a sua visão sobre a vida e a espiritualidade.